Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Fidelidade, firmes na fé. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, o significado de fidelidade. Em segundo lugar, idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre sejamos fiéis até o fim. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A fidelidade, como fruto do Espírito Santo, se caracteriza pelo desempenho de uma pessoa em ter uma vida correta e de cumprir com a sua palavra proferida diante de Deus, consigo mesmo e com o próximo. Por outro lado, a idolatria se caracteriza por uma pessoa colocar em seu coração algo ou alguém no lugar de Deus. E a heresia se caracteriza por uma interpretação distorcida do que realmente a palavra de Deus quer dizer. Nesta presente lição estudaremos sobre a fidelidade, idolatria e heresia, quanto à sua definição, suas características e como sermos fiéis ao Senhor até o fim. O significado de fidelidade. Definição de fidelidade como fruto do Espírito Santo. A fidelidade como fruto do Espírito Santo é a virtude de caráter moral de uma pessoa em ser confiável, pelo que diz, ratificado pelos seus atos, congruentes com a sua palavra proferida na relação com Deus ou com o próximo, carregando em seu bojo a honestidade, a sinceridade, a lealdade e a integridade. A natureza da fidelidade como fruto do Espírito Santo. A fidelidade, quanto à sua natureza, é uma virtude inerente de quem realmente possui uma fé inabalável. Ou seja, uma pessoa demonstra sua fidelidade a Deus pela crença de ser o seu Salvador. No caso de ele ser o seu Salvador. Pela confiança de suas virtudes morais e naturais divinas. E também pelo reconhecimento de que ele é o seu Senhor. Sendo também fiel ao próximo pelo fato de ser fiel a Deus. Então, o homem que é fiel a Deus, naturalmente é fiel ao próximo. Portanto, a fidelidade é resultado da prática da nossa fé sobrenatural. Logo, apesar de etimologicamente ter a mesma origem, fidelidade e fé não são palavras sinônimas, possuindo significados diferentes. Do ponto de vista espiritual, só tem fidelidade e só é fiel quem tem fé sobrenatural. Vamos ver aqui algumas características da fidelidade como fruto do Espírito Santo. A fidelidade, trabalhada pelo Espírito Santo, ela é o resultado da nossa crença e confiança em um Deus que cumpre o que promete, nos salva, cura, liberta e nos sustenta, independentemente do que vivemos a vivenciar de bom ou de ruim. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos aqui de número 32 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão,
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem e virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A fidelidade, como segunda característica, praticada por nós incondicionalmente, confirma a ação do Espírito Santo em nosso ser, de forma pragmática, manifestado pelos nossos atos de compromisso, fiel e leal com a família, com a nossa profissão, no casamento, com o próximo e, sobretudo, com Deus, consubstanciado pela oração, jejum e leitura da palavra do Senhor. Tiago falou isso, que a fé sem obras é morta. E, portanto, a fidelidade é esta prática de compromisso, de fidelidade e de lealdade em todas as áreas da nossa vida. Como terceira característica da fidelidade, como fruto do Espírito Santo, a fidelidade é desenvolvida e robustecida pela fé. Porém, a sua base de sustentação fundamental é o amor. Gálatas, capítulo de número 5, carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fidelidade, ela é um requisito indispensável para servirmos ao Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 4, quem não exerce fidelidade não pode servir ao Senhor. Quem não tiver esta virtude pelo fruto do Espírito Santo não pode servir ao Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 1 e 2 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Em quinto lugar, a fidelidade tem como maior referencial a pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, vai atestar isso. Jesus como nosso maior referencial de fidelidade. Diz assim a palavra do Senhor: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por último, em sexto lugar, como característica da fidelidade como fruto do Espírito Santo, a fidelidade do Espírito Santo em nós nos garante bênçãos de Deus sem medidas. Está lá no Salmo 101, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Apocalipse 2:10
segundo capítulo do livro de Apocalipse, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, nos garante bênçãos. Ser fiel ao Senhor até o fim. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. A idolatria, definida de forma simplista, é a adoração praticada por uma pessoa ou grupo de pessoas a objeto material, ou a ídolo, pessoa ou falsa divindade no lugar de Deus. Ou seja, algo ou alguém é posto no coração de uma pessoa, relegando Deus a um segundo plano, tirando dele a primazia no viver de uma pessoa. Portanto, é obra da carne. Vamos ver aqui algumas características da idolatria. Em primeiro lugar, a idolatria ela é condenada por Deus e abominável diante de seus olhos. E isso está escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25, que diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A idolatria tem como resultado a morte física e espiritual. Portanto, devemos resistir à tentação da idolatria, fugindo dela o tempo todo. A idolatria, em sua prática, caracteriza onde uma pessoa que é idólatra, na realidade, ela possui dois senhores. E a Bíblia manifesta claramente que não podemos servir a dois senhores. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, aqui no versículo 19 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 19 ao 24. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Mateus, aliás, é o capítulo 6 e não 10. Capítulo 6, versículos 19 ao 24. Capítulo 6, agora está correto. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti hajam sejam trevas,
que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Saindo agora um pouco da idolatria, vamos falar sobre a definição de heresia como obra da carne. A heresia definida de forma simplista é a interpretação distorcida do que realmente a palavra de Deus quer dizer em seus registros, ou seja, é a deturpação da mensagem de Deus nas Escrituras, que pode dar origem a uma seita, onde o indivíduo aglutina em torno de si pessoas que se afastam das verdades contidas na Santa Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 a 3, nós podemos ler o seguinte. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Algumas características da heresia como obra da carne são: primeiro, a heresia prospera por causa do coração rebelde do homem. Em segundo lugar, a heresia ela modifica a mensagem no coração do homem porque é obra do diabo. Mateus capítulo 13, versículos 19, diz exatamente isso. Mateus 13, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o maligno é que arrebata do coração do homem a palavra, através de heresias. A heresia prospera no coração do homem por causa da sua ignorância espiritual, porque não lê a palavra. E a heresia prospera porque falta ensino da palavra de Deus aos homens. Passando para o item 3 da lição, sejamos fiéis até o fim. As virtudes advindas do fruto do Espírito Santo, entre elas a fidelidade, terão pleno desenvolvimento em nosso ser se nós observarmos o exercício dos meios espirituais para experimentarmos a maturidade cristã, confirmada pelos nossos atos e comportamentos, ratificando a saúde da nossa espiritualidade. Dentre esses meios para alcançarmos a maturidade cristã e especificamente a fidelidade, nós podemos mencionar 4 condições. E a primeira é que ao realizarmos o estudo e a meditação da palavra de Deus, ou seja, a leitura permanente, consistente e interpretativa da Bíblia Sagrada, inclusive com a sua efetiva prática de seus ensinamentos, jamais seremos enganados ou ludibriados pelos heréticos. Em segundo lugar, nós temos que tomar posse da armadura de Deus, com muita ênfase para a oração e o jejum. Terceiro lugar, promover a cada dia a sua santificação, vivendo segundo a lei do amor e em santidade, trabalhando de forma honesta, sem contendas, sem opressões,
para com o próximo, adorando o Senhor. Portanto, não só para a questão da fidelidade como virtude do fruto do Espírito, mas como para qualquer outra virtude deste mesmo fruto do Espírito Santo, é necessário, da nossa parte, a oração, jejum e palavra. Palavra, jejum e oração. Palavra, jejum e oração. E assim essas virtudes serão desenvolvidas no nosso ser de forma individual para o benefício do coletivo. Porque quando eu tenho as virtudes do fruto do Espírito no meu ser, quando eu me relaciono com Deus, ou quando eu me relaciono com o meu próximo, ou com uma coletividade, com uma comunidade, através dessas virtudes, há o benefício para todos. Portanto, ela tem cunho individual, essas virtudes do fruto do Espírito, tem cunho, no caso, individual e coletivo, pela ação do Espírito Santo. Concluindo a nossa aula de hoje, a fidelidade, ela nos coloca na condição de sermos reconhecidos pelo Senhor como servos que se comportam de forma fidedigna em todas as situações vividas perante o Senhor, diante de si mesmo e do próximo. Deus é fiel e por ter esta virtude devemos ter a capacidade de ser fiel por ação do Espírito Santo, de modo a sermos imagem e semelhança do Deus vivo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.